Ela só queria trabalhar em paz, sem chamar atenção. Mas o CEO milionário passou a observá-la em silêncio. Quando outro homem a toca, algo nele se quebra. O desejo vira obsessão, e o controle desaparece. Se essa tensão já mexeu com você, deixe seu like. Inscreva-se com o coração, essa história vai além do esperado. A copa do escritório nunca foi um lugar para segredos. Era ali, entre o cheiro forte de café requentado e o zumbido constante da geladeira antiga, que as verdades mais inesperadas escapavam dos lábios de quem menos imaginava. Naquela tarde de quinta-feira, com o céu de São Paulo pesado e cinzento anunciando chuva, Lívia Monteiro segurava sua caneca de porcelana branca enquanto ouvia Bruna Alencar tagarelar sobre o último encontro desastroso que teve através de um aplicativo de relacionamentos. Bruna era daquelas mulheres que transformavam qualquer história em comédia. Alta, de cabelos cacheados sempre soltos e uma risada contagiante que ecoava pelos corredores do 12º andar, ela tinha o dom de fazer até os dias mais monótonos parecerem suportáveis. Trabalhava no departamento de marketing havia 4 anos e conhecia cada canto, cada pessoa e cada fofoca que circulava pela Valença Enterprises, uma das maiores empresas de tecnologia e consultoria do país. Lívia, por outro lado, era o oposto de Bruna em quase tudo. Discreta, reservada, de gestos contidos e olhar atento, ela ocupava o cargo de secretária executiva havia 2 anos e meio. Seu cabelo castanho estava sempre preso num coque impecável, e suas roupas seguiam um padrão neutro e elegante que jamais chamava a atenção desnecessária. Aos 26 anos, Lívia era conhecida por sua competência silenciosa, pela capacidade de antecipar necessidades e resolver problemas antes mesmo que alguém percebesse que existiam. Naquela tarde, enquanto Bruna narrava com detalhes exagerados como seu último encontro havia pedido para rachar a conta do refrigerante no cinema, Renato Pires entrou na copa com seu jeito descontraído de sempre. Renato era analista de dados, irônico por natureza e sempre com uma piada na ponta da língua. Usava óculos de armação grossa e tinha o hábito irritante de fotografar momentos aleatórios do escritório para compartilhar em grupos de mensagens internos. Foi ele quem disparou a pergunta que mudaria tudo. Vocês acreditam que o Juliano do financeiro levou a namorada nova para jantar num rodízio e ficou calculando quanto cada um comeu para dividir a conta de forma justa? Renato soltou uma gargalhada enquanto se servia de café. Bruna revirou os olhos. Eu sempre digo, tem homem que não merece nem bom dia. Por isso eu continuo tentando, sabe? Porque alguma hora eu vou encontrar alguém que preste. Ela virou-se para Lívia com um sorriso curioso. E você, Lili? Quando foi seu último desastre amoroso? A pergunta caiu no ar como uma pedra num lago tranquilo. Lívia piscou algumas vezes, como se precisasse processar o que havia sido perguntado. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções, muito menos quando o assunto envolvia sua vida pessoal. Hesitou, mexeu na alça da caneca e finalmente respondeu com uma sinceridade quase infantil. Eu nunca tive um relacionamento, na verdade. Então não tenho histórias de desastres para contar. O silêncio que se seguiu foi breve, mas pesado. Bruna arregalou os olhos. Renato parou no meio do gesto de mexer o açúcar no café. Como assim nunca teve? Bruna perguntou, incrédula. Tipo, nunca mesmo? Nada? Nem um ficante? Nem um crush de escola? Lívia sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Nada sério. Algumas conversas aqui e ali, mas nunca evoluiu para nada. Sempre foquei mais no trabalho e nos estudos. Não é uma coisa ruim, só é assim. Renato soltou um assobio baixo. Cara, isso é raro. Hoje em dia todo mundo já passou por pelo menos uns 3 relacionamentos antes dos 25. Bruna, percebendo o desconforto da amiga, rapidamente mudou de tom. Olha, eu acho lindo. Sério mesmo. Você não se entregou por qualquer um. Não perdeu tempo com gente que não valia a pena. Quando acontecer, vai ser especial. Lívia deu um pequeno sorriso, mas não respondeu. Terminou seu café em silêncio e retornou à sua mesa, deixando a copa com a sensação estranha de que havia exposto algo que deveria ter guardado para si. Não que sentisse vergonha,
Apenas não gostava de ser tema de conversa, mas conversas, especialmente aquelas ditas em copa de escritório, têm vida própria. No dia seguinte, o comentário já havia percorrido metade do andar. Renato, sem maldade, mas com sua incapacidade crônica de guardar segredos, mencionou o assunto para 2 colegas durante o almoço. Esses 2 contaram para outros 3. E assim, como um jogo de telefone sem fio corporativo, a informação se espalhou. No fim da tarde de sexta-feira, até mesmo quem trabalhava em outros andares já sabia que Lívia Monteiro, a secretária impecável e sempre tão composta, nunca havia tido um namorado. Algumas pessoas acharam curioso, outras admirável. Houve quem fizesse piadas sem graça, mas houve também quem simplesmente guardou a informação sem fazer alarde. E foi assim que a notícia chegou aos ouvidos de Ricardo Valença. Ricardo era um homem que raramente se envolvia em fofocas de corredor. Como CEO da Valença Enterprises, ele mantinha uma distância calculada de praticamente tudo que não fosse estritamente profissional. Aos 38 anos, alto, de ombros largos e postura ereta, Ricardo possuía uma presença que silenciava salas inteiras apenas ao entrar. Seus olhos eram de um castanho escuro quase negro, e seu rosto era marcado por uma seriedade que poucos conseguiam quebrar. Ele era conhecido por 3 coisas na empresa: sua competência implacável, sua exigência brutal por resultados e sua política rígida de jamais se envolver emocionalmente com funcionárias. Havia quem dissesse que ele era feito de gelo. Outros achavam que ele simplesmente não tinha tempo para frivolidades. Mas Ricardo sabia que a verdade era mais complicada que isso. Ele estava em sua sala no 15º andar, revisando relatórios financeiros do 3º trimestre, quando Daniel Fonseca, seu diretor de operações, entrou para uma reunião rápida. Daniel era um homem experiente, de cabelos grisalhos e jeito paternal, e tinha a confiança de Ricardo havia mais de uma década. Enquanto discutiam números e projeções, Daniel fez um comentário lateral. A propósito, Ricardo, você sabia que a Lívia, sua secretária, nunca teve um relacionamento? Achei curioso quando soube. Ela é tão centrada, tão madura. Pensei que fosse casada ou algo assim. Ricardo ergueu os olhos do relatório. O quê? Daniel deu de ombros. Foi comentário de corredor. Parece que ela mesma disse na copa. Nada sério. Só achei interessante. Ela é uma ótima profissional, aliás. Você teve sorte de tê-la na sua equipe. Ricardo assentiu mecanicamente, mas sua atenção já não estava mais nos números à sua frente. Depois que Daniel saiu, ele ficou parado, o papel esquecido entre os dedos, tentando entender a reação estranha que sentiu ao ouvir aquilo. Lívia Monteiro. Ele a conhecia, é claro. Trabalhavam lado a lado diariamente. Ela organizava sua agenda, filtrava suas ligações, preparava documentos, antecipava problemas. Era eficiente, pontual, discreta. Jamais cometia erros, jamais pedia favores, jamais cruzava limites. Mas agora, de repente, ele se deu conta de algo que nunca havia percebido antes. Ele não sabia absolutamente nada sobre a vida pessoal dela, nada além do que constava em sua ficha de contratação. Sabia que ela morava sozinha, sabia que não tinha carro, sabia que pegava metrô todos os dias, mas não sabia o que ela fazia nos fins de semana. Não sabia se tinha amigos próximos, não sabia se ela ria em casa da mesma forma contida que ria no escritório. E agora, sabia que ela nunca havia se envolvido romanticamente com ninguém. A informação o incomodou de uma forma que ele não conseguiu nomear. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela de vidro que dava para a Avenida Paulista. Lá embaixo, o trânsito se arrastava em filas intermináveis. O céu estava escurecendo e os primeiros pingos de chuva começavam a bater no vidro. Por que isso importava? Por que ele estava pensando nisso? Ele chacoalhou a cabeça, irritado consigo mesmo, e voltou para a mesa. Tinha trabalho a fazer. Não havia espaço para distrações. Mas naquela noite, ao sair do escritório, ele reparou em Lívia pela primeira vez de uma forma diferente. Ela estava organizando sua mesa, guardando papéis, desligando o computador. Usava um blazer bege sobre uma blusa branca.
e havia uma delicadeza em seus movimentos que ele nunca havia notado antes. Boa noite, Sr. Valença, ela disse ao perceber que ele passava. Boa noite, Lívia. Ele fez uma pausa. Algo incomum. Você vai pegar o metrô agora? Ela pareceu surpresa pela pergunta. Vou sim. Está chovendo lá fora. Tome cuidado. Obrigada, senhor. Vou tomar. Ele acenou e seguiu em direção ao elevador, mas não conseguiu ignorar a sensação estranha que o acompanhou até o estacionamento. Enquanto dirigia seu carro importado pelas ruas molhadas de São Paulo, Ricardo se pegou pensando se Lívia havia chegado bem em casa, se ela tinha guarda-chuva, se o metrô estava lotado. Pensamentos tolos, ele disse a si mesmo, desnecessários. Mas eles voltaram no dia seguinte, e no outro, e no outro. Na segunda-feira seguinte, quando Lívia chegou à sua mesa pela manhã, encontrou um pequeno post-it colado no monitor do computador. A caligrafia era firme, inconfundível. Não esqueça de tomar café da manhã. O dia vai ser longo. Ela piscou, confusa. Olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. Ricardo já estava em sua sala, porta fechada, provavelmente imerso em reuniões. Lívia guardou o bilhete na gaveta, achando que talvez fosse apenas um lembrete profissional genérico. Na terça, outro bilhete. A previsão é de frio à tarde. Leve um casaco. Na quarta, mais um. Você almoçou hoje? Lívia começou a achar estranho. Bruna, ao ver os bilhetes, ficou boquiaberta. Garota, isso é coisa do Ricardo? Bruna perguntou incrédula. Lívia deu de ombros. Acho que sim. A letra parece dele, mas não sei por quê. Bruna soltou uma risada abafada. Lili, você é muito inocente. Ele está de olho em você. Não seja ridícula, ele é meu chefe. E você sabe que ele tem aquela política de nunca se envolver com ninguém da empresa. Políticas são feitas para serem quebradas, querida. E, pelo jeito, você conseguiu derreter o iceberg. Lívia revirou os olhos, mas por dentro, uma pequena fagulha de algo que ela não reconhecia começou a acender. Na quinta-feira, ao sair do escritório, ela foi surpreendida por Ricardo esperando perto do elevador. Lívia, você vai para o metrô? Vou, senhor. Deixe-me levá-la. Está no meu caminho. Não quero incomodar. Não é incômodo. E assim, pela primeira vez, Lívia entrou no carro de Ricardo Valença. O interior cheirava a couro novo e perfume discreto. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo indefinido. Ricardo dirigia com atenção, mas de vez em quando lançava olhares rápidos para ela. Você mora longe? Ele perguntou. No Butantã. Fica a uns 40 minutos daqui de metrô. Ele franziu a testa. 40 minutos, todos os dias. Sim, não é tão ruim. Eles pararam num sinal vermelho. A chuva voltara a cair, tamborilar no teto do carro. Lívia, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou para ele, surpresa. Claro. Você está bem? Digo, você parece sempre tão controlada. Mas nunca sei se você está realmente bem. Lívia piscou, tocada, pela preocupação genuína que viu em seus olhos. Estou bem, sim. Eu só sou assim mesmo. Não gosto de demonstrar muito. Ele assentiu devagar. Entendo. Só queria que você soubesse que, se precisar de algo, pode contar comigo. Não apenas como chefe. Como colega. Obrigada, Sr. Valença. Isso significa muito. Pode me chamar de Ricardo quando estivermos fora do escritório. Ela sorriu pela primeira vez naquela viagem. Tudo bem, Ricardo. Ele sorriu de volta. E foi a primeira vez que Lívia viu aquele homem sério e implacável sorrir de verdade. Nos dias seguintes, as caronas se tornaram rotina. Ricardo sempre encontrava uma desculpa para estar saindo na mesma hora que ela. E a cada viagem, os bilhetes continuavam aparecendo. Alguns eram práticos, outros quase poéticos. Você brilha mais do que imagina. Cuide-se hoje. O mundo precisa de pessoas como você. Bruna lia cada bilhete com olhos arregalados e sorrisos enormes. Renato, ao descobrir a situação,
Começou a observar de longe, tirando fotos discretas de Ricardo, olhando para Lívia durante reuniões. As imagens circulavam nos grupos internos, sempre acompanhadas de legendas sarcásticas. O gelo derreteu, galera. CEO apaixonado detectado. Lívia tentava ignorar as fofocas, mas era impossível. E o pior é que ela não conseguia negar que algo estava mudando dentro dela também. A presença de Ricardo, que antes era apenas profissional, agora a deixava inquieta. O som da voz dele ao telefone fazia seu coração acelerar, e os bilhetes, guardados cuidadosamente numa caixa em sua gaveta, eram relidos todas as noites antes de dormir. Mas então, tudo mudou com a chegada de Caio Duarte. Caio foi apresentado à equipe numa manhã de segunda-feira como o novo vice-diretor de desenvolvimento. Era jovem, carismático, de sorriso fácil e lábia afiada. Usava ternos bem cortados e tinha o cabelo sempre impecavelmente penteado para trás. Desde o primeiro dia, ele circulava pelo escritório com uma confiança que beirava a arrogância. E desde o primeiro dia, ele pousou os olhos em Lívia. «Então você é a famosa secretária do Ricardo», ele disse ao se apresentar, estendendo a mão com um sorriso sedutor. «Ouvi falar muito bem de você». Lívia apertou a mão dele educadamente. «Prazer, senhor Duarte. Me chame de Caio, por favor. Senhor é para gente velha». Ela sorriu polidamente e voltou ao trabalho, mas Caio não se afastou. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer na mesa dela com frequência. Trazia cafés, elogiava, seu trabalho fazia piadas, deixava bilhetes diferentes dos de Ricardo. Esses eram mais ousados, mais diretos. «Você é linda demais para passar despercebida. Que tal um jantar um dia desses?» Lívia não sabia como reagir. Era lisonjeiro, mas também desconfortável. Caio não conhecia limites, e ela percebia que Ricardo notava tudo. Durante uma reunião, Renato, sempre atento aos detalhes, fotografou Ricardo observando Lívia e Caio conversando através das persianas de sua sala. Ele usava binóculos, o rosto tenso, a mandíbula travada. A foto viralizou nos grupos internos em questão de minutos. «O chefe está pistola», Renato escreveu. E ele estava mesmo. Naquela tarde, Ricardo chamou Caio para uma conversa particular. O tom era profissional, mas havia uma frieza incomum em sua voz. «Caio, preciso que você se concentre nas suas responsabilidades. Temos prazos apertados e não podemos nos dar ao luxo de distrações». Caio sorriu, mas havia desafio em seus olhos. «Claro, Ricardo, mas não se preocupe. Consigo separar trabalho de vida pessoal perfeitamente». «Ótimo. Espero que continue assim». Mas a tensão estava estabelecida e Lívia, no meio de tudo isso, começava a perceber que sua vida tranquila e previsível estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado. Algo que ela não sabia se estava pronta para enfrentar, mas que, no fundo, uma parte dela desejava desesperadamente descobrir. Enquanto a chuva voltava a cair sobre São Paulo, Lívia olhava pela janela do escritório e se perguntava o que viria a seguir. E uma coisa ela sabia com certeza: nada seria mais como antes. A semana que se seguiu foi marcada por uma tensão silenciosa que pairava sobre o 12º andar como uma nuvem prestes a desabar. Lívia sentia o peso de olhares constantes, alguns curiosos, outros divertidos, e alguns carregados de uma intensidade que ela não sabia decifrar. O escritório, que sempre fora seu refúgio de ordem e previsibilidade, agora parecia um palco onde ela era observada sem ter escolhido representar papel algum. Caio Duarte não desistia. Pelo contrário, sua presença tornava-se cada vez mais constante, suas investidas mais ousadas. Ele aparecia na mesa de Lívia com regularidade irritante, sempre com alguma desculpa profissional que rapidamente se dissolvia em conversas pessoais. Trazia cafés elaborados de cafeterias caras, elogiava seu penteado, comentava sobre filmes e restaurantes, insistia que ela merecia ser tratada como alguém especial. «Você não pode passar a vida toda trancada neste escritório, Lívia», ele disse. Numa quinta-feira à tarde, apoiando-se na mesa dela com aquele sorriso confiante que começava a incomodá-la. «Uma mulher como você deveria estar jantando em lugares bonitos,
conhecendo a cidade, aproveitando a vida. Eu aproveito a vida do meu jeito, Caio, ela respondeu sem tirar os olhos da tela do computador. Mas será que você realmente aproveita? Ou será que está apenas deixando o tempo passar? A pergunta tocou num ponto sensível, mas Lívia não demonstrou. Tenho trabalho a fazer, com licença. Ele ergueu as mãos em rendição teatral, mas o sorriso não vacilou. Tudo bem. Mas meu convite para jantar continua de pé. Pense com carinho. Quando ele finalmente se afastou, Lívia soltou um suspiro cansado. Bruna, que observava tudo de sua mesa do outro lado da sala, veio rapidamente ao encontro da amiga assim que Caio desapareceu no corredor. Esse cara não desiste, hein? Bruna disse, sentando-se na beirada da mesa. Você vai acabar aceitando sair com ele? Não sei. Talvez. Só para ele parar de insistir. Bruna franziu a testa. Lili, você não sai com alguém só para se livrar dele. Você sai porque quer, porque está interessada. Você está interessada no Caio? Lívia hesitou. Não. Sei, Bruna. Ele é bonito, bem-sucedido, educado. Talvez eu devesse dar uma chance. Afinal, como ele mesmo disse, não posso passar a vida toda aqui. E o Ricardo? O que tem o Ricardo? Bruna revirou os olhos. Amiga, todo mundo percebe. Os bilhetes, as caronas, o jeito que ele olha para você. O homem está claramente interessado, mais do que interessado, está obcecado. Lívia sentiu o calor subir pelas bochechas. Ele é meu chefe, Bruna, e você sabe da política dele. Ele nunca se envolve com funcionárias. Os bilhetes são apenas, não sei, gentileza. Gentileza? Bruna soltou uma risada, incrédula. Lili, o homem literalmente se ajoelhou semana passada para tirar um fiapo de papel de perto da sua cadeira. Um CEO bilionário se ajoelhou no chão do escritório. Isso não é gentileza. Isso é devoção. Lívia não respondeu porque não tinha resposta. Era verdade que o comportamento de Ricardo havia mudado drasticamente nas últimas semanas. Além dos bilhetes e das caronas, havia pequenos gestos que não passavam despercebidos. Ele perguntava se ela havia comido. Ajustava o ar-condicionado quando percebia que ela tinha frio. Enviava mensagens fora do horário comercial apenas para saber se ela havia chegado bem em casa. E sim, havia aquele episódio do fiapo de papel que Bruna mencionara. Lívia estava trabalhando quando Ricardo passou por sua mesa. Ele parou, olhou para o chão e, sem dizer uma palavra, se abaixou e removeu um pequeno pedaço de papel que estava preso no rodapé de sua cadeira. O gesto foi tão inesperado, tão fora do personagem do CEO implacável, que Lívia ficou sem palavras. Renato, é claro, havia fotografado a cena de longe. A imagem circulou pelos grupos com a legenda: "O amor faz qualquer um se ajoelhar." Mas mesmo com todas essas evidências, Lívia não conseguia acreditar, completamente. Ricardo era um homem de outro mundo, rico, poderoso, inacessível, e ela era apenas uma secretária. Por que alguém como ele se interessaria por alguém como ela? Enquanto isso, Ricardo travava uma batalha interna que ameaçava consumir toda a sua famosa capacidade de controle. Ele sabia que estava agindo de forma irracional. Sabia que cada bilhete, cada carona, cada olhar prolongado era um passo perigoso em direção a um território que ele jurou nunca mais pisar. Mas não conseguia parar. Havia algo em Lívia que desarrumava todas as suas certezas, que rachava a armadura que ele construiu ao longo de anos. Talvez fosse a vulnerabilidade discreta que ela carregava sem saber. Talvez fosse a força silenciosa que ele reconhecia em cada gesto dela. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia algo além do vazio metódico que preenchia seus dias. Mas ver Caio Duarte cercá-la, cortejá-la abertamente, o deixava numa fúria silenciosa que ele mal conseguia conter. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo atingiu um ponto crítico. Ricardo estava em sua sala quando viu, pela janela de vidro, que dava para a área externa do escritório, Caio se aproximando da mesa de Lívia mais uma vez. Ele entregou a ela um envelope branco, disse algo que a fez sorrir timidamente e depois se afastou com aquele andar confiante que irritava Ricardo profundamente.
Assim que Caio saiu de vista, Ricardo pressionou o interfone. Lívia, pode vir à minha sala, por favor? Claro, senhor Valença. Ela entrou momentos depois, trazendo consigo o perfume suave que ele aprendera a reconhecer. Fechou a porta atrás de si e ficou de pé, esperando. Sente-se, ele disse, apontando para a cadeira em frente à mesa. Lívia obedeceu, as mãos cruzadas no colo. Aconteceu algo? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, o olhar perdido na paisagem urbana lá fora. Como dizer o que precisava ser dito sem parecer possessivo? Como expressar a tempestade que sentia sem cruzar todos os limites profissionais? Lívia, ele começou, a voz controlada, mas tensa. Eu não sou de me meter na vida pessoal dos meus funcionários. Nunca fui. Mas preciso falar algo com você. Ela esperou, o coração acelerado. Ele se virou para encará-la. O Caio Duarte está investindo em você. Eu percebo. Todos percebem. E você tem todo o direito de aceitar ou recusar as atenções dele. Mas preciso que saiba que ele não é quem parece ser. Lívia franziu a testa. Como assim? Ricardo suspirou. Caio tem histórico de comportamento inadequado com colegas de trabalho. Em sua empresa anterior, houve 2 queixas formais por assédio. Nada foi comprovado, mas as evidências eram fortes o suficiente para que ele fosse transferido de departamento 2 vezes. Eu o contratei porque suas habilidades técnicas são excepcionais, mas deixei claro que qualquer deslize resultaria em demissão imediata. Lívia engoliu em seco. Por que está me contando isso? Porque eu me importo. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados não ditos. Com a empresa? Lívia perguntou baixinho. Ou comigo? Ricardo cruzou a distância entre eles em 3 passos largos. Parou na frente dela, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Comigo, Lívia. Eu me importo com você. Mais do que deveria. Mais do que é sensato. Mais do que posso explicar. Ela se levantou lentamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Senhor Valença, Ricardo. Me chame de Ricardo. Ricardo, ela corrigiu, a voz trêmula. Você sabe que isso é complicado. Você é meu chefe. Tem suas regras, sua política, eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Acredite, eu sei. E venho lutando contra isso há semanas. Mas não consigo ignorar. Não consigo fingir que não sinto. Ver você com ele, ver o jeito que ele te olha, me deixa... Ele parou procurando as palavras certas. Me deixa fora de controle. E eu não fico fora de controle, Lívia. Nunca. Ela deu um passo para trás, precisando de distância para pensar. Eu não sei o que dizer, não precisa dizer nada agora. Só peço que seja cuidadosa com Caio. E que saiba que, se um dia você decidir dar uma chance a alguém... Ele hesitou. Eu gostaria que fosse a mim. Lívia saiu da sala com a mente em turbilhão. As palavras de Ricardo ecoavam em sua cabeça, misturando-se com as investidas de Caio, com os conselhos de Bruna, com suas próprias dúvidas e medos. Naquela noite, sozinha em seu apartamento pequeno, mas aconchegante no Butantã, Lívia releu todos os bilhetes que Ricardo havia deixado ao longo das semanas. Havia dezenas deles, alguns curtos, outros mais longos, todos escritos com aquela caligrafia firme e elegante. Todos carregados de um cuidado que ia além do profissional. Você é mais forte do que imagina. Não se esqueça de sorrir hoje. O mundo é melhor com você nele. Ela fechou os olhos, sentindo lágrimas ameaçarem escapar. Nunca tinha se sentido assim. Confusa, desejada, importante e, ao mesmo tempo, assustada. Porque ela sabia que Ricardo tinha razão em uma coisa. Aquilo era complicado. Muito complicado. No fim de semana, Bruna insistiu para que elas saíssem. Precisamos arejar sua cabeça, ela disse. Você está pensando demais. Foram a um café na Vila Madalena, um lugar charmoso com paredes, de tijolos expostos e plantas penduradas no teto. Bruna pediu um cappuccino e um pedaço de torta de chocolate. Lívia pediu apenas chá,
Conta tudo, Bruna exigiu assim que se sentaram. O que o Ricardo disse na sala dele? Lívia contou. Tudo. As palavras dele, a intensidade no olhar, a confissão inesperada. Bruna ouviu em silêncio, os olhos arregalados, e quando Lívia terminou, soltou um suspiro dramático. Meu Deus, Lili, isso é coisa de filme. Literalmente. Eu sei, e não sei o que fazer. O que você sente por ele? A pergunta a pegou desprevenida. Lívia mexeu no saquinho de chá pensativa. Não sei. Ele me deixa nervosa. Quando ele está por perto, meu coração acelera. E os bilhetes? Não sei. É como se ele enxergasse partes de mim que nem eu mesma vejo. Isso é amor, amiga. Ou confusão. Bruna deu de ombros. As duas coisas podem coexistir. E o Caio? Você sente algo por ele? Lívia hesitou. Ele é interessante, confiante. Me faz sentir desejada. Mas ao mesmo tempo tem algo que me incomoda. Não sei explicar. Seu instinto está te avisando, Bruna disse com seriedade. Sempre confie no seu instinto, Lily. Mas então, como se o universo quisesse testar exatamente essa recomendação, o celular de Lívia vibrou. Era uma mensagem de Caio. Oi, Lívia. Sei que insisti muito e talvez tenha sido chato, mas gostaria mesmo de te conhecer melhor, fora do ambiente de trabalho. Que tal jantar comigo amanhã à noite? Prometo que vai ser agradável, sem pressão, sem expectativas. Apenas duas pessoas conversando. Bruna leu a mensagem por cima do ombro dela. E aí? Vai aceitar? Lívia mordeu o lábio. Talvez eu deva. Quero dizer, eu nunca saí com ninguém, Bruna. Nunca tive um encontro de verdade. Talvez esteja na hora de viver essa experiência. E o Caio está oferecendo isso. E o Ricardo? Ricardo tem suas regras. Ele mesmo disse que nunca se envolve com funcionárias. Talvez eu esteja esperando algo que nunca vai acontecer. Bruna suspirou. Só você pode decidir isso, amiga. Mas seja qual for sua escolha, faça pelo motivo certo. Não aceite sair com o Caio só porque está confusa em relação ao Ricardo. Aceite se realmente quiser conhecê-lo melhor. Lívia assentiu, mas por dentro já sabia o que ia fazer. Digitou a resposta antes de poder mudar de ideia. Tudo bem, Caio. Aceito jantar com você amanhã. A resposta veio, quase imediatamente. Perfeito. Vou te buscar às 8. Vista algo bonito. Vai ser especial. Quando Lívia chegou ao trabalho na segunda-feira seguinte, encontrou um bilhete diferente sobre sua mesa. A caligrafia era a mesma de sempre, mas o tom havia mudado. Ouvi dizer que você vai jantar com Caio. Espero que seja feliz com sua escolha. Mas saiba que minha porta está sempre aberta se precisar de mim. Não havia assinatura. Não precisava. Lívia guardou o bilhete com os outros, sentindo um peso estranho no peito. Havia algo na frase que soava como despedida, como se Ricardo estivesse recuando, desistindo, deixando o campo livre para Caio. E por algum motivo, isso doeu mais do que ela esperava. O dia do jantar chegou rápido demais. Lívia passou horas decidindo o que vestir, experimentando combinações, refazendo o cabelo. Bruna a ajudou por videochamada, dando opiniões exageradas sobre cada look. Você está linda, Lili, Bruna disse quando Lívia finalmente decidiu por um vestido azul marinho, discreto e elegante. Mas lembra, se algo der errado, se você se sentir desconfortável em qualquer momento, você sai. Não deve satisfação a ninguém. Eu sei, vou ficar bem. Caio chegou pontualmente às 8, dirigindo um carro esportivo vermelho, que chamou a atenção de todos na rua. Ele usava um terno sem gravata, os primeiros botões da camisa desabotoados, e cumprimentou Lívia com um sorriso largo. Você está deslumbrante, ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Obrigada. Você também está bem. O restaurante era sofisticado, num bairro nobre da cidade. Mesas com toalhas brancas, iluminação suave, garçons de colete. Lívia sentiu-se levemente deslocada, mas Caio parecia perfeitamente à vontade. Durante o jantar, ele falou muito sobre sua carreira, suas conquistas, os lugares onde havia morado, os carros que já teve. Lívia ouvia educadamente, tentando se interessar, mas havia
Algo na forma como ele falava que a incomodava. Tudo girava em torno dele. Suas realizações, seus planos, seus desejos. E você, Lívia? Ele finalmente perguntou, mais por educação que por genuíno interesse. Me conta sobre você. Ouvi dizer que você nunca teve um namorado. Isso é verdade? A pergunta a pegou de surpresa. É verdade. Os olhos dele brilharam com algo que ela não conseguiu identificar. Sério? Uma mulher como você? Isso é... fascinante. Não é fascinante. É só a minha vida. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando um tom. Você sabe o que isso significa, não? Sabe? O quê? Que você é pura, intocada. Isso é raro hoje em dia. Muito raro. O desconforto que Lívia vinha sentindo transformou-se em alarme. Ela não gostou do jeito que ele disse aquilo. Não gostou da forma como seus olhos a percorriam. Não gostou do sorriso que brincava em seus lábios. Caio, eu não sou um troféu, e minha inexperiência não me define. Ele ergueu as mãos. Ei, calma. Não quis ofender. Só acho especial. E sei que posso te ensinar muita coisa. A frase foi a gota d'água. Lívia se levantou pegando sua bolsa. Obrigada pelo jantar, Caio. Mas acho melhor eu ir embora. Ele piscou, surpreso. O quê? Por quê? Eu disse algo errado? Disse sim, e muito. Boa noite. Ela saiu do restaurante sem olhar para trás, ignorando os protestos dele. Pediu um carro por aplicativo e esperou na calçada, os braços cruzados, tentando processar o que acabara de acontecer. Havia sido um erro. Um erro enorme aceitar aquele jantar. Bruna estava certa. Caio não era quem fingia ser, e ela não precisava da intervenção de ninguém para perceber isso. Não precisava ser salva. Tinha força suficiente para se defender sozinha. Enquanto esperava o carro, Lívia viu uma figura conhecida do outro lado da rua. Ricardo estava parado ali, as mãos nos bolsos, observando-a com uma expressão que misturava preocupação e algo mais profundo. Ela atravessou a rua até ele, o coração disparado. Você estava me seguindo? Estava. Ele não negou. Desculpe, eu só precisava ter certeza de que você estava bem. Estou bem. Terminei o encontro sozinha. Não precisei de resgate. Eu sei. Ele sorriu levemente. Vi você saindo e fiquei muito orgulhoso. Orgulhoso? Você tem força, Lívia. Mais do que imagina. E ver você exercê-la me fez ter certeza de uma coisa. Do quê? Que eu escolhi a pessoa certa para me apaixonar. E antes que ela pudesse responder, antes que pudesse pensar, Ricardo deu um passo à frente e a beijou. Foi suave, cuidadoso, mas carregado de toda a emoção contida ao longo de semanas. E Lívia, pela primeira vez na vida, se permitiu sentir. O beijo durou poucos segundos, mas mudou tudo. Quando Ricardo se afastou, Lívia permaneceu parada, os olhos fechados, tentando gravar na memória cada detalhe daquele momento. O toque dos lábios dele, o cheiro do perfume masculino, a forma como suas mãos haviam encontrado o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com toda a rigidez que ele demonstrava no escritório. Desculpe, Ricardo murmurou, dando um passo para trás. Eu não deveria ter feito isso. Não agora. Não assim. Lívia abriu os olhos devagar, ainda processando o que havia acontecido. Não peça desculpas, não foi ruim. Ele soltou uma risada baixa, quase incrédula. Não foi ruim? Essa é a melhor avaliação que você pode me dar? Ela sentiu as bochechas corarem. Desculpe, eu nunca... Não sei como é suposto reagir a isso. Ricardo deu um passo à frente novamente, os olhos fixos nos dela. Não existe forma certa de reagir, Lívia. Só existe o que você sente. E eu preciso saber. Você sentiu algo? Senti. A resposta saiu antes que ela pudesse filtrar. Senti muita coisa. E isso me assusta. Por quê? Porque você é meu chefe. Porque isso é complicado. Porque eu não sei navegar nessas águas. Nunca naveguei. Ele estendeu a mão, esperando. Lívia olhou para ela por um longo momento antes de entrelaçar seus dedos nos dele. A mão de Ricardo era quente, firme, reconfortante. Então vamos aprender juntos, ele disse suavemente, sem pressa, no seu tempo, do seu jeito. E se eu errar?
E, se eu não souber o que fazer, então erramos juntos e descobrimos juntos. O carro de aplicativo chegou, interrompendo o momento. Lívia olhou para o veículo, depois de volta para Ricardo. Eu deveria ir, eu sei. Mas antes, ele hesitou. Posso te levar para casa? Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Você já estava me seguindo. Acho que pode me levar também. Durante o trajeto até o Butantã, eles conversaram de forma diferente. Não mais como chefe e funcionária. Não mais com formalidade e distância. Ricardo contou sobre sua infância em uma família exigente, sobre a pressão de assumir a empresa do pai aos 25 anos, sobre a solidão que vinha com o sucesso. Lívia falou sobre crescer apenas com a mãe, sobre a perda do pai ainda criança, sobre como aprendeu desde cedo que precisava ser forte e independente. Quando chegaram ao prédio simples onde Lívia morava, Ricardo desligou o motor e ficou em silêncio por um momento. Lívia, preciso te contar algo, sobre por que criei aquela política de não me envolver com funcionárias. Ela se virou para ele, atenta. Alguns anos atrás eu me envolvi com alguém da empresa, uma analista. Era inteligente, talentosa, e eu achei que podíamos manter as coisas discretas. Mas não deu certo. Quando terminamos foi complicado. Ela sofreu assédio de colegas, fofocas cruéis, olhares de julgamento. E eu não a protegi como deveria. Foquei em preservar minha imagem, minha reputação. Deixei que ela enfrentasse tudo sozinha. O que aconteceu com ela? Ela pediu demissão. Mudou de cidade. E anos depois, quando nos reencontramos por acaso, ela me disse que nunca me perdoou. Não por terminar o relacionamento, mas por não ter sido forte o suficiente para enfrentar as consequências ao lado dela. Lívia absorveu a história em silêncio. E, você acha que vai acontecer a mesma coisa comigo? Não. Porque aprendi. Porque agora sei que, se escolher estar com alguém, preciso estar disposto a enfrentar tudo. As fofocas, os julgamentos, as complicações. Tudo. E você está disposto? Ele se virou para encará-la de frente, o olhar firme. Estou. Mais do que nunca. Mas preciso que você saiba que não vai ser fácil. As pessoas vão falar, vão julgar, vão questionar sua competência, seu caráter, suas intenções. E eu estarei ao seu lado em cada momento, mas você precisará ser forte também. Lívia assentiu devagar. Eu entendo. E agradeço por ser honesto. Você não precisa decidir nada agora. Pense, reflita. E quando estiver pronta, me diga o que sente. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, voltou-se para ele mais uma vez. Ricardo. Sim. Obrigada. Por tudo. Pelos bilhetes, pelas caronas, pela honestidade. Por me fazer sentir vista. Você sempre foi vista, Lívia. Eu só tive a sorte de finalmente enxergar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Lívia não conseguiu dormir. Deitada na cama, olhando para o teto, ela reviveu cada momento. O beijo, a conversa, a confissão de Ricardo. E pela primeira vez, permitiu-se imaginar como seria estar com ele, não escondida, não envergonhada, mas abertamente, honestamente. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, a atmosfera estava diferente. Caio Duarte não apareceu em sua mesa. Na verdade, ele mal saiu de sua sala durante todo o dia. Renato comentou nos grupos internos que o vice-diretor parecia de mau humor, mas ninguém sabia o motivo. Lívia, por outro lado, encontrou um novo bilhete esperando por ela. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Não se esqueça de que você é mais forte do que qualquer tempestade que vier. Ela sorriu, guardando o papel com os outros. Durante a tarde, Daniel Fonseca, o diretor de operações, chamou Lívia para uma reunião inesperada. Ela entrou na sala dele com certa apreensão, mas ele a cumprimentou com um sorriso gentil. Lívia, sente-se. Quero conversar sobre algo importante. Ela obedeceu, as mãos cruzadas no colo. Estou aqui para te fazer uma proposta. Daniel abriu uma pasta sobre a mesa. A empresa está lançando um programa internacional de desenvolvimento de lideranças. Selecionamos 10 profissionais de toda a organização para participar. Você é uma das escolhidas. Lívia piscou, surpresa. Eu?
Sim, você. Seu desempenho tem sido exemplar. Sua capacidade de organização, sua discrição, sua inteligência. Você tem potencial para muito mais do que ser secretária, por mais que seja excelente nisso. Eu não sei o que dizer. O programa dura 6 meses e acontece em Londres. Você teria acomodação paga, salário integral mantido e todas as despesas cobertas. É uma oportunidade única, Lívia, e pode abrir portas que você nem imagina. Londres, 6 meses. A informação caiu como uma bomba. Posso pensar? Claro, mas preciso de uma resposta até o fim da semana. Daniel estendeu a pasta para ela. Aqui estão todos os detalhes. Leia com calma e me avise sua decisão. Lívia saiu da sala com a pasta nas mãos e a mente em turbilhão. Londres, 6 meses longe de São Paulo, longe do escritório, longe de Bruna, longe de Ricardo. Ela mal havia começado a entender o que sentia por ele, e agora isso. Bruna, ao saber da notícia, ficou dividida entre empolgação e tristeza. Lili, isso é incrível. 6 meses em Londres. Imagina as oportunidades. Eu sei, mas é muito tempo longe. E justo agora que as coisas estão complicadas. Você está falando do Ricardo. Estou. Bruna suspirou. Olha, amiga, eu sei que você gosta dele. E ele claramente gosta de você. Mas você não pode abrir mão da sua carreira por causa de um relacionamento que nem começou oficialmente ainda. Eu sei. Você está certa. É só que... Lívia hesitou. Eu nunca senti isso antes, Bruna. Essa vontade de ficar, de construir algo com alguém. E vocês podem construir, mesmo com a distância. Se for verdadeiro, vai resistir. Lívia assentiu, mas por dentro não tinha tanta certeza. Naquela noite, Ricardo apareceu inesperadamente em seu apartamento. Ele estava diferente, os cabelos levemente desalinhados, a gravata frouxa, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Parecia cansado, vulnerável. Posso entrar? Ele perguntou quando ela abriu a porta. Claro. Eles se sentaram no pequeno sofá da sala. Ricardo olhou ao redor, absorvendo cada detalhe do espaço modesto, mas aconchegante que Lívia chamava de lar. Soube do programa de Londres, ele disse finalmente. Daniel me contou. Ah, você vai aceitar? Lívia mordeu o lábio. Não sei. É uma ótima oportunidade. Mas ao mesmo tempo tem algo te segurando aqui. Tem. Ela o encarou. Você. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra algo interno. Lívia, você não pode recusar essa oportunidade por minha causa. Seria injusto. Com você mesma. E se eu quiser recusar, não queira, por favor. Ele pegou as mãos dela. Você merece crescer. Merece explorar o mundo. Merece descobrir do que é capaz. E eu jamais seria egoísta a ponto de te prender aqui. Mas e nós? Mal começamos e já vamos nos afastar? Então vamos fazer dar certo de longe. Ele apertou as mãos dela com firmeza. 6 meses não é para sempre. E se o que sentimos é real, vai sobreviver à distância. Lívia sentiu lágrimas ameaçarem escapar. E se não sobreviver? Aí pelo menos saberemos que tentamos, mas eu confio no que temos, Lívia. Confio em você. E confio em mim. Ela se inclinou para frente, apoiando a testa na dele. Tenho medo. Eu também. Mas às vezes, o medo é um sinal de que algo realmente importa. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro, respirando no mesmo ritmo. Enquanto isso, Caio Duarte não havia desistido de seu objetivo. Ressentido com a rejeição de Lívia, ele começou a espalhar uma mentira venenosa pelos corredores da empresa. Disse a alguns colegas que ele e Lívia já se conheciam antes de ele ser contratado, que tinham tido um breve relacionamento e que ela agora estava fingindo que não o conhecia para manter as aparências. A fofoca se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca, e quando chegou aos ouvidos de Lívia, através de um comentário maldoso de uma colega do departamento financeiro, ela sentiu uma fúria que nunca experimentara antes. Ela marchou até a sala de Caio sem avisar, bateu na porta uma vez e entrou sem esperar permissão. Caio estava ao telefone,
mas ao vê-la, encerrou a ligação rapidamente. Lívia, que surpresa agradável. Veio me dar uma segunda chance? Vim te dar um aviso. Ela disse, a voz baixa, mas firme. Pare de espalhar mentiras sobre mim, agora. Ele se recostou na cadeira, o sorriso arrogante e intacto. Mentiras? Não sei do que você está falando. Você sabe exatamente. Está dizendo às pessoas que tivemos um relacionamento antes de você ser contratado. Isso é falso, e você sabe. Prove. A audácia dele a deixou sem palavras por um momento. Depois, algo dentro dela se acendeu. Uma força que ela não sabia que possuía. Não preciso provar, porque na próxima reunião geral vou confrontar você publicamente. E vou deixar claro para todos que tipo de pessoa você realmente é. Você não teria coragem. Ela se inclinou sobre a mesa dele, os olhos fixos nos dele. Me teste. E sem esperar resposta, saiu batendo a porta. A reunião geral aconteceu 3 dias depois. Era um encontro trimestral onde todos os departamentos se reuniam para alinhamentos estratégicos. Ricardo sempre presidia essas reuniões, e desta vez, Lívia estava sentada na primeira fila, as mãos cruzadas sobre o colo, o coração batendo forte, mas a determinação inabalável. No meio da apresentação de resultados, ela ergueu a mão. Ricardo parou surpreso. Sim, Lívia. Ela se levantou, sentindo todos os olhos sobre... Sim. Desculpe interromper, mas preciso esclarecer algo importante. Tem circulado um boato sobre mim que é completamente falso. O Sr. Caio Duarte tem espalhado que tivemos um relacionamento antes de ele ser contratado. Isso é mentira. Nunca tive qualquer envolvimento com ele. E gostaria que isso ficasse registrado oficialmente na frente de todos. O silêncio na sala era ensurdecedor. Caio, sentado algumas fileiras atrás, ficou vermelho. Ricardo, mantendo a compostura profissional, assentiu. Obrigado por esclarecer, Lívia. E gostaria de lembrar a todos que espalhar boatos falsos sobre colegas é motivo de advertência formal. Se houver reincidência, medidas mais sérias serão tomadas. Ele lançou um olhar direto para Caio. Está claro. Caio não respondeu, mas a mensagem estava dada. Depois da reunião, Bruna abraçou Lívia com força. Você foi incrível. Sério. Arrasou. Renato apareceu logo em seguida, sorrindo. A fotografia de hoje vai ser você de pé, defendendo sua honra. Épico. Lívia sorriu, ainda tremendo levemente pela adrenalina. Eu só fiz o que precisava ser feito. E Ricardo, ao passar por ela no corredor, parou apenas o suficiente para sussurrar. Estou muito orgulhoso de você. Naquela noite, Lívia finalmente tomou sua decisão sobre Londres. Aceitaria o programa. Iria. Não porque estava fugindo, mas porque era a escolha certa para o seu crescimento. E porque, como Ricardo dissera, se o que eles tinham era real, sobreviveria. Ela enviou a confirmação para Daniel e, em seguida, uma mensagem para Ricardo. Aceitei o programa. Vou para Londres. A resposta veio minutos depois. Estou feliz por você. E com medo. Mas principalmente feliz. Vamos fazer dar certo. Antes da viagem, Ricardo sugeriu que fossem passar um fim de semana em uma pousada nas montanhas, um lugar para conversarem, se conhecerem melhor, criarem memórias antes da separação temporária. Lívia aceitou. A pousada ficava em Campos dos Jordão, cercada por pinheiros e com vista para montanhas cobertas de neblina. Era rústica, mas charmosa, com lareiras em cada quarto e um silêncio reconfortante que contrastava com o caos de São Paulo. Quando chegaram, já era noite. Ricardo pediu para que preparassem o quarto com pétalas espalhadas pelo chão e a lareira acesa. Havia velas, música suave e uma garrafa de vinho esperando. Lívia entrou no quarto e parou, emocionada. Isso é... muito? Ele perguntou, preocupado. Desculpe, eu só queria que fosse especial, é perfeito. Eles jantaram na varanda do quarto, compartilhando histórias, risos, silêncios confortáveis. E quando a noite avançou, Ricardo finalmente disse o que estava guardando. Lívia, eu não quero que você fique por minha causa, mas quero que saiba que, independentemente da distância, você tem meu coração. Completamente. E quando voltar, se ainda quiser, vamos construir algo real.
Algo que não precise de esconderijos ou desculpas. Ela segurou as mãos dele. Eu quero. Agora e quando voltar. Ele se levantou e foi até uma mala pequena que trouxera. De dentro dela, tirou uma caixa de madeira decorada. Isso é para você, mas só abra quando estiver em Londres. Prometa. Prometo. Naquela noite, eles dormiram abraçados, ouvindo o crepitar da lareira e o vento nas árvores. E pela primeira vez na vida, Lívia entendeu o que era se sentir completa ao lado de alguém. 2 dias depois, no aeroporto de Guarulhos, Ricardo a abraçou forte antes dela passar pela segurança. 6 meses, ele murmurou no ouvido dela. E depois para sempre. Para sempre, ela repetiu, segurando as lágrimas. No avião, já a caminho de Londres, Lívia finalmente abriu a caixa. Dentro havia dezenas de bilhetes. Alguns eram os que ele havia deixado sobre sua mesa ao longo dos meses. Outros eram novos, escritos especialmente para aquele momento. Que no fundo da caixa, um bilhete diferente de todos os outros. Querida Lívia, no dia em que ouvi pela primeira vez sobre você, algo em mim mudou. Não sabia o que era. Não sabia dar nome. Mas agora sei. Era o começo de um amor que mudaria minha vida para sempre. Obrigado por existir. Obrigado por me ensinar a sentir de novo. Espero você voltar. Com amor, Ricardo. Lívia fechou a caixa, as lágrimas finalmente escorrendo livres, e soube, com absoluta certeza, que 6 meses não seriam nada, porque o que eles tinham era maior que qualquer distância. Londres. Recebeu Lívia com chuva fina e céu cinzento. Era início de outono, e as ruas estavam cobertas por folhas douradas e úmidas. O apartamento que a empresa forneceu ficava em Kensington, um bairro elegante com prédios vitorianos e parques arborizados. Era pequeno, mas aconchegante, com janelas altas que davam para uma rua tranquila. Nos primeiros dias, tudo foi novidade. O sotaque britânico que precisava se acostumar, o metrô chamado de Tube, o chá que as pessoas tomavam a qualquer hora do dia. Lívia participava das aulas do programa de lideranças todas as manhãs, estudava casos de negócios à tarde e, à noite, explorava a cidade sozinha, descobrindo cafés escondidos, livrarias antigas e pontes sobre o Tâmisa. Mas por mais fascinante que Londres fosse, havia uma constante presença em seus pensamentos. Ricardo. Eles conversavam todos os dias, chamadas de vídeo tarde da noite, quando em São Paulo já era madrugada, e ele ainda estava acordado, trabalhando. Mensagens durante o dia, contando pequenos detalhes, fotos de lugares, de comidas, de momentos. Sentindo sua falta hoje mais do que ontem, ele escreveu numa terça-feira. Também estou com saudades, mas está valendo a pena. Estou aprendendo muito. Estou orgulhoso de você. Sempre estive. Ray. Semanas passaram em um ritmo estranho. Por um lado, Lívia estava imersa em um mundo novo, conhecendo profissionais de diversos países, expandindo sua mente, descobrindo capacidades que nem sabia possuir. Por outro lado, havia um vazio constante, uma ausência que nenhuma experiência conseguia preencher completamente. Bruna mantinha contato frequente, sempre com novidades do escritório. O Caio foi demitido, ela contou numa videochamada. Aparentemente houve mais queixas sobre ele. Ricardo não tolerou, disse que não queria esse tipo de comportamento na empresa. Lívia sentiu um alívio silencioso. E como está tudo por aí? Mesma correria de sempre, mas sem você, está sem graça. Quando você voltar, promete que vamos sair para comemorar? Prometo. E o Ricardo? Bruna perguntou com um sorriso malicioso. Como está o romance à distância? Difícil, Lívia admitiu. Mas bom, ele é incrível, Bruna. Paciente, atencioso. Nunca me pressionou. Só me apoia. Isso é amor de verdade, amiga. Segure firme. 1 mês e meio depois de estar em Londres, Lívia recebeu uma visita inesperada. Estava voltando de uma aula quando encontrou uma mulher esperando na recepção do prédio do programa. Era mais velha que Lívia, talvez uns 35 anos, elegante, de cabelos loiros curtos e olhar penetrante. Lívia Monteiro? A mulher perguntou ao vê-la. Sim, sou eu.
Meu nome é Helena Andrade. Trabalho como consultora externa para a Valença Enterprises. Estou em Londres a trabalho e soube que você estava aqui também. Podemos conversar? Lívia hesitou, mas algo no tom sério da mulher a fez concordar. Claro, há um café ali na esquina. Elas se sentaram numa mesa perto da janela. Helena pediu um expresso duplo. Lívia, apenas chá. Eu sei quem você é. Helena começou sem rodeios. E sei sobre você e Ricardo. Lívia sentiu o coração acelerar. Como sabe? Porque eu já estive no seu lugar. A revelação caiu como uma pedra. Lívia lembrou-se da história que Ricardo contara. A analista com quem ele se envolvera anos atrás. A mulher que sofreu assédio e acabou saindo da empresa. Você é a analista, Lívia disse baixinho. Fui. Há muito tempo. Helena mexeu no café, o olhar distante. Ricardo e eu nos envolvemos quando eu era muito jovem. Ingênua. Achava que nosso relacionamento seria respeitado, que as pessoas veriam além do cargo dele. Mas não foi assim. O que aconteceu? As pessoas são cruéis, Lívia. Principalmente com mulheres. Diziam que eu só consegui minha posição porque estava dormindo com o chefe. Diziam que eu era interesseira, calculista. Alguns colegas faziam comentários inapropriados. Uma vez, um diretor sugeriu que eu estava disponível para ele também, já que estava com o Ricardo. Lívia sentiu náusea. E Ricardo? Ricardo estava mais preocupado com a imagem da empresa do que comigo. Ele me pediu discrição, pediu que eu ignorasse os comentários. Disse que com o tempo tudo se acalmaria. Mas não se acalmou, apenas piorou. Até que eu não aguentei mais e saí. Sinto muito pelo que passou. Helena deu um sorriso triste. Eu não vim aqui para buscar pena. Vim para te avisar. Ricardo pode ter mudado. Talvez ele seja mais maduro agora, mais consciente. Mas o ambiente não mudou. As pessoas não mudaram. E quando você voltar, se continuarem juntos, vai enfrentar o mesmo que eu enfrentei. Lívia engoliu em seco. Por que está me contando isso? Porque vejo em você o que eu era. Talentosa, dedicada, merecedora de respeito. E não quero que passe pelo que passei. Não quero que sua carreira seja manchada por associação. Mas eu não sou você, Lívia disse, encontrando sua voz. E Ricardo não é mais quem era. Ele me contou sobre você, sobre como falhou. E prometeu que seria diferente. Promessas são fáceis, Lívia. Ações é que importam. Então eu vou dar a ele a chance de provar suas ações. Helena a estudou por um longo momento. Você é mais forte do que eu era. Talvez tenha razão. Talvez ele tenha mudado. Mas seja cuidadosa, proteja seu coração. E principalmente proteja sua carreira. Vou proteger. E obrigada pelo aviso, mesmo que eu não vá seguir. Elas se despediram educadamente, mas o encontro deixou Lívia abalada. Naquela noite, ao falar com Ricardo por videochamada, ela contou sobre Helena. Ele ficou em silêncio, por longos segundos, o rosto tenso. Eu temia que isso acontecesse. Ele disse, finalmente, Helena nunca me perdoou e tem razão em muitas coisas. Eu falhei com ela. Mas juro, Lívia, não vou falhar com você. Como posso ter certeza? Porque estou disposto a provar. Quando você voltar, vamos tornar nossa relação pública. Sem esconder, sem desculpas. E vou enfrentar qualquer um que tentar te desrespeitar. Qualquer um. A determinação em sua voz acalmou Lívia. Confio em você, Ricardo. E eu, em você. Os meses seguintes em Londres foram transformadores. Lívia participou de workshops sobre liderança, negociação, gestão de pessoas. Fez amizades com profissionais de diferentes países. Aprendeu sobre culturas distintas. Expandiu sua visão de mundo. E a cada dia, sentia que estava crescendo. Não apenas profissionalmente, mas como pessoa. Mas a saudade de Ricardo era uma constante. Havia noites em que ela relia os bilhetes que ele havia deixado na caixa, sentindo lágrimas escorrerem. Havia manhãs em que acordava desejando estar em São Paulo, nos braços dele. Eles planejavam o reencontro com ansiedade crescente. Ricardo já tinha tudo organizado. Quando Lívia voltasse em dezembro, ele a buscaria no aeroporto. E alguns dias depois,
viajariam juntos novamente para Campos do Jordão, para a mesma pousada onde haviam se despedido. Mas o destino tinha outros planos. Há 3 semanas do retorno de Lívia, Ricardo recebeu notícias preocupantes. Auditores haviam descoberto irregularidades financeiras em um dos departamentos da empresa. Nada que envolvesse Ricardo diretamente, mas como CEO, a responsabilidade final era dele. Ele precisaria dedicar semanas, talvez meses, para resolver a situação, trabalhar com advogados, reorganizar processos. Lívia, eu não sei se vou conseguir te buscar no aeroporto, ele disse numa ligação tensa. A situação aqui está crítica. Estou trabalhando 18 horas por dia. Ela sentiu a decepção apertar seu peito, mas forçou um tom compreensivo. Tudo bem. Eu entendo. O trabalho vem primeiro. Não, não vem. Você vem primeiro. Mas eu... Ricardo, está tudo bem. De verdade. A gente se vê quando você puder. Mas mesmo dizendo isso, Lívia sentiu uma pontada de dúvida. Seria sempre assim? O trabalho sempre se intrometendo? As responsabilidades sempre vencendo? Ela não comentou seus medos com ele. Não queria adicionar pressão. Mas guardou tudo dentro de si, uma semente de insegurança que começava a germinar. Nas últimas semanas em Londres, Lívia recebeu uma proposta inesperada. Um dos instrutores do programa, impressionado com seu desempenho, a convidou para considerar uma posição em uma empresa britânica. Seria uma promoção significativa, um salário muito melhor e a oportunidade de ficar em Londres permanentemente. É uma chance única, Lívia, ele disse. Você tem talento. Não deveria se limitar a ser secretária executiva. Você pode ser muito mais. A proposta a deixou dividida. Por um lado, era tudo o que sempre sonhou profissionalmente. Por outro, significava ficar longe de Ricardo, de Bruna, de casa. Ela ligou para Bruna, desesperada por conselho. Lili, você precisa fazer o que é melhor para você, Bruna disse com seriedade. Não pelo Ricardo, não por mim, por você. O que seu coração quer? Meu coração quer tudo. Quero a carreira, quero o Ricardo, quero ficar, quero voltar. Estou tão confusa, Bruna. Então dê um tempo. Volte para São Paulo primeiro. Passe as festas de fim de ano aqui. Converse com o Ricardo pessoalmente. Sinta o que é estar perto dele de novo. Aí você decide. Lívia seguiu o conselho. Recusou a proposta de forma temporária, dizendo que precisava pensar melhor, e manteve o plano de voltar para o Brasil em dezembro. O voo de volta foi longo e cansativo. Lívia mal dormiu, ansiosa pelo reencontro. Apesar de Ricardo ter avisado que talvez não conseguisse buscá-la, ela ainda tinha uma esperança secreta de que ele estivesse lá. Quando desembarcou em Guarulhos, já era noite. O aeroporto estava lotado, cheio de pessoas voltando para casa para as festas. Lívia passou pela alfândega, pegou sua mala e caminhou em direção à área de desembarque, os olhos procurando instintivamente por uma figura conhecida. E então ela o viu. Ricardo estava parado perto de uma coluna, vestindo jeans e uma camisa simples, os cabelos levemente desalinhados, segurando um buquê de flores brancas. Havia olheiras profundas sob seus olhos, sinal das semanas exaustivas de trabalho. Mas quando ele a viu, seu rosto inteiro se iluminou. Lívia largou a mala e correu. Literalmente correu. E quando chegou até ele, Ricardo a pegou nos braços, erguendo-a do chão, o rosto enterrado no cabelo dela. Você veio, ela murmurou, as lágrimas finalmente caindo. É claro que vim. Nada no mundo me impediria de estar aqui. Eles ficaram assim por longos minutos, ignorando os olhares curiosos ao redor, apenas sentindo a presença um do outro depois de meses separados. No caminho para o apartamento dela, Ricardo dirigia com uma das mãos no volante e a outra entrelaçada na dela. Como estão as coisas na empresa? Ela perguntou. Complicadas, mas estão se resolvendo. E mesmo se não estivessem, eu estava determinado a estar aqui hoje, porque prometi. E eu cumpro minhas promessas, Lívia. Ela apertou a mão dele. Eu sei. Quando chegaram ao apartamento, Ricardo ajudou a carregar as malas. Lívia percebeu que o lugar parecia diferente. Havia flores frescas em um vaso sobre a mesa. A geladeira estava cheia de comida.
As janelas estavam limpas. Você fez isso? Ela perguntou emocionada. Pedi ajuda. Queria que você chegasse em casa e encontrasse tudo acolhedor. Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Obrigada por tudo. Ele deu um passo à frente, as mãos encontrando o rosto dela. Senti tanto sua falta. Tanto. Eu também. Eles se beijaram, e foi como se os 6 meses de distância nunca tivessem existido. Como se encaixassem perfeitamente, como sempre encaixaram. Mais tarde, sentados no sofá com uma pizza que pediram por aplicativo, Lívia contou sobre a proposta de ficar em Londres. Ricardo ouviu em silêncio, a expressão impossível de decifrar. Você deveria aceitar, ele disse quando ela terminou. O quê? É uma oportunidade incrível, Lívia. Você merece. Mas... E nós? Nós vamos dar um jeito. Ele segurou as mãos dela. Mesmo que você esteja em Londres, mesmo que eu esteja aqui. Vamos fazer funcionar. Lívia sentiu lágrimas ameaçarem novamente. Você realmente está disposto a isso? Estou disposto a tudo por você. Até mesmo a te deixar ir se for o melhor para você. Ela o abraçou forte, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. Mas por ora, naquele momento, ela só queria estar ali, com ele, em casa. Os dias seguintes foram intensos. Lívia reencontrou Bruna, que a abraçou chorando de felicidade. Reencontrou colegas do escritório que a receberam com entusiasmo e curiosidade sobre Londres. E passou cada minuto livre com Ricardo. Eles jantaram em restaurantes escondidos. Caminharam pelo Ibirapuera ao pôr do sol. Assistiram a filmes abraçados no sofá. E conversaram. Sobre tudo. Sobre medos, sonhos, futuro. Na véspera de Natal, Ricardo a levou de volta para Campos do Jordão. A pousada estava decorada com luzes e guirlandas, e havia neve artificial nos jardins. O quarto deles era o mesmo de antes, com a lareira acesa e a vista para as montanhas. Depois do jantar, enquanto estavam na varanda observando as estrelas, Ricardo se ajoelhou. Lívia virou-se, surpresa, e viu que ele segurava uma pequena caixa de veludo. Lívia Monteiro, ele começou, a voz trêmula mas firme. Eu não sou perfeito. Cometo erros. Às vezes trabalho demais. Às vezes não sei expressar o que sinto. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza. Você é a pessoa certa para mim. É com você que quero construir uma vida. É com você que quero acordar todos os dias. É para você que quero escrever bilhetes pelo resto da minha vida. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples mas lindo, com um diamante discreto. Mesmo que você decida ficar em Londres, mesmo que a gente precise fazer isso funcionar à distância, eu quero que você saiba que minha intenção é séria, meu compromisso é real. Então, Lívia, você aceita se casar comigo? Lívia estava chorando, as mãos tremendo. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. Ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo longo, profundo, cheio de promessas. E naquela noite, sob as estrelas de Campos do Jordão, eles souberam que, não importava o que viesse, estariam juntos. De uma forma ou de outra estariam juntos. Mas a decisão sobre Londres ainda pairava sobre eles, uma nuvem que precisaria ser enfrentada. E Lívia sabia que, em breve, teria que fazer a escolha mais difícil de sua vida. Uma escolha que definiria não apenas seu futuro profissional, mas o futuro de seu coração. Capítulo 5. A semana entre o Natal e o Ano Novo foi um turbilhão de emoções para Lívia. Com o anel de noivado no dedo, ela se viu dividida entre 2 mundos, o futuro promissor que Londres oferecia e a vida que poderia construir ao lado de Ricardo em São Paulo. Cada opção tinha seu peso, sua beleza, seu sacrifício. Bruna foi a primeira a saber do noivado. Quando viu o anel, soltou um grito que assustou metade do café onde estavam. Eu sabia, eu sempre soube que vocês iam acabar juntos. Ela abraçou Lívia com força. Mas e Londres? Você vai recusar a proposta? Ainda estou decidindo, Lívia admitiu. Ricardo disse que me apoia em qualquer decisão. Mas eu sei que se eu for, vai ser difícil. Para os 2. Difícil, mas não impossível, Bruna ponderou. Vocês sobreviveram 6 meses. Podem sobreviver mais.
E você merece essa oportunidade, Lily. Você trabalhou tanto para isso. Eu sei. É só que... Lívia olhou para o anel em seu dedo. Nunca imaginei que teria que escolher entre carreira e amor. Achava que essas coisas se ajeitavam naturalmente. Às vezes, a vida nos força a priorizar. Mas isso não significa que você está perdendo um ou outro. Apenas está escolhendo qual caminho trilhar primeiro. As palavras de Bruna ficaram ecoando na mente de Lívia nos dias seguintes. Ela passava horas pensando, fazendo listas de prós e contras, conversando com Ricardo sobre possibilidades. E se você vier comigo, ela sugeriu numa tarde enquanto estavam juntos no apartamento dela. A empresa tem escritórios em Londres. Você poderia gerenciar de lá por um tempo. Ricardo suspirou. Lívia, eu gostaria. Mas no momento com a crise que enfrentamos, não posso me ausentar. A empresa precisa de mim aqui. Os funcionários precisam de mim. Então você está escolhendo a empresa em vez de nós. Não. Estou escolhendo responsabilidade. Assim como você estaria escolhendo sua carreira se aceitar Londres. Nenhuma das escolhas é errada, amor. São apenas escolhas difíceis. Ela sabia que ele tinha razão, mas a frustração persistia. A resposta veio de um lugar inesperado. 2 dias antes do Ano Novo, Lívia recebeu uma ligação de Daniel Fonseca. Ele pedia para que ela fosse ao escritório para uma reunião importante. Quando chegou, encontrou não apenas Daniel, mas também Helena Andrade, a consultora que a havia advertido em Londres. Lívia, sente-se, Daniel começou. Sei que está em um momento delicado de decisões. E antes que faça sua escolha sobre Londres, queremos apresentar uma terceira opção. Helena se inclinou para a frente. A Valença Enterprises está expandindo operações internacionais. Vamos abrir um escritório em Londres e gostaríamos que você o gerenciasse. Lívia piscou confusa. Eu? Gerenciar um escritório? Você, Daniel confirmou. Nos últimos 6 meses, provamos que tem capacidade de liderança, visão estratégica e a competência necessária. E a verdade é que precisamos de alguém de confiança lá, alguém que entenda a nossa cultura, mas que também tenha experiência internacional. Mas eu não sou gerente, sou secretária executiva. Você era secretária executiva, Helena corrigiu. Agora é muito mais, e é hora de assumir isso. E o Ricardo? Lívia perguntou cautelosamente. Ele sabe disso? Não, Daniel disse. Queríamos falar com você primeiro. Essa decisão é sua, Lívia, não dele. Mas se aceitar, você teria um contrato de 2 anos em Londres, com possibilidade de retorno ou permanência depois. E Ricardo poderia visitá-la regularmente. Além disso, estamos trabalhando para que ele possa passar temporadas lá também, uma vez que a crise atual se resolva. Lívia sentiu as lágrimas ameaçarem. Por que estão fazendo isso por mim? Porque você merece, Helena disse suavemente. E porque eu não quero que outra mulher talentosa sacrifique sua carreira por causa de um homem. Mesmo que esse homem seja Ricardo. Mesmo que ele seja um bom homem. Você merece ter tudo, Lívia. A carreira e o amor. Daniel empurrou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão todos os detalhes. Leia com calma, converse com Ricardo. E nos dê uma resposta. Até o dia 3 de janeiro. Lívia saiu da reunião em estado de choque, segurou a pasta contra o peito e caminhou pelas ruas de São Paulo tentando processar tudo. Uma terceira opção. Uma forma de ter ambos os mundos. Quando chegou ao apartamento de Ricardo, ele estava trabalhando no notebook, mas ao vê-la fechou tudo imediatamente. Aconteceu algo. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Leia. Ricardo abriu e leu em silêncio. Quando terminou, ergueu os olhos para ela, surpreso. Lívia, isso é incrível. É perfeito. Você não sabia? Não tinha ideia. Daniel e Helena devem ter planejado isso, sem me contar, mas você vai aceitar? Eu quero. Muito. Mas preciso saber se você está bem com isso. 2 anos, Ricardo. 2 anos longe. Ele se levantou e caminhou até ela, as mãos encontrando seu rosto. Lívia, eu passei os últimos meses aprendendo algo muito importante.
Amar alguém não é prendê-lo, é deixá-lo voar. E se você precisa voar para Londres para ser quem nasceu para ser, então eu vou estar aqui, torcendo, apoiando, visitando sempre que puder. Porque o que importa não é a distância física. É a certeza de que, não importa onde estejamos, nossos corações estão conectados. Ela o abraçou forte, sentindo o peso da decisão finalmente se aliviar. Vou aceitar. Eu sei, e estou tão orgulhoso de você. Naquela noite, eles celebraram. Não com festa, mas com um jantar simples no apartamento, conversando sobre o futuro, fazendo planos, imaginando como seriam os próximos anos. No ano novo, eles passaram a virada na varanda do apartamento de Ricardo, assistindo aos fogos sobre a cidade. Quando o relógio marcou meia-noite, ele a beijou e sussurrou: "Esse será nosso ano, Lívia. O ano em que tudo se alinha." E foi. Em janeiro, Lívia aceitou oficialmente a proposta. Notícia se espalhou pela empresa rapidamente, e a reação foi majoritariamente positiva. Houve quem levantasse sobrancelhas, é claro. Houve quem fizesse comentários maldosos sobre nepotismo. Mas Ricardo, fiel à sua promessa, enfrentou cada situação com firmeza. Numa reunião geral, ele abordou o assunto diretamente. "Sei que há quem questione a promoção de Lívia Monteiro. Então deixe-me ser claro. Lívia foi escolhida por mérito, por competência, por resultados comprovados durante os 6 meses do programa de lideranças. E sim, somos noivos. Mas isso não diminui suas conquistas. Se alguém tem alguma objeção fundamentada, estou aberto a ouvir. Caso contrário, espero que todos tratem nossa futura gerente do escritório de Londres com o respeito que merece." O silêncio que se seguiu foi eloquente. Depois da reunião, Renato encontrou Lívia no corredor. "Você arrasou, Lili. E o Ricardo também. Vocês vão destruir esses preconceitos todos." Bruna, claro, estava radiante. "Minha amiga gerente internacional. Estou tão orgulhosa que poderia chorar." Lívia riu. "Você está chorando." "Estou mesmo." Nos meses seguintes, antes de voltar para Londres, Lívia passou por treinamentos intensivos. Aprendeu sobre gestão de equipes, finanças, operações internacionais e cada noite voltava para casa exausta, mas realizada. Ricardo, por sua vez, estava resolvendo a crise na empresa. Com a ajuda de advogados e auditores, ele reorganizou processos, implementou novas políticas de compliance e fortaleceu a governança corporativa. Era trabalho exaustivo, mas necessário. E em cada momento livre, eles aproveitavam para estar juntos. Jantares, passeios, conversas até tarde, construindo memórias que os sustentariam durante a próxima separação. Foi em uma dessas noites que Ricardo fez uma sugestão inesperada. "Vamos nos casar antes de você ir." Lívia ergueu a cabeça, surpresa. "Agora? Mas falta menos de um mês." "Exatamente. Não quero esperar 2 anos para chamar você de minha esposa. Quero que você vá para Londres, como senhora Valença." Ela sorriu. "Você sabe que posso manter meu sobrenome, né?" "Sei, mas a ideia permanece. Case comigo, Lívia. Agora." Algo simples, íntimo, apenas nós e as pessoas que amamos. Ela não precisou pensar muito. "Sim, vamos fazer isso." E assim, 3 semanas depois, numa manhã ensolarada de março, Lívia Monteiro se casou com Ricardo Valença. A cerimônia foi realizada numa pequena capela em Campos do Jordão, cercada por natureza e montanhas. Apenas 20 pessoas estavam presentes. Bruna era a madrinha, Daniel o padrinho. Helena estava lá sorrindo com aprovação. Renato, claro, fotografou cada momento. Lívia usava um vestido simples de renda branca, os cabelos soltos em ondas suaves, um buquê de flores silvestres nas mãos. Ricardo estava impecável num terno azul marinho, os olhos brilhando ao vê-la caminhar até ele. Os votos foram escritos por eles mesmos. Ricardo começou, a voz emocionada. "Lívia, você entrou na minha vida como um sussurro, discreto, suave, quase imperceptível, mas aos poucos, esse sussurro se tornou a voz mais importante que conheço. Você me ensinou que força não está em dominar, mas em se permitir ser vulnerável. Que amor não é controle, mas liberdade. Prometo honrar sua jornada.
Prometo apoiar seus sonhos. E prometo deixar bilhetes pelo resto da nossa vida. As pessoas riram através das lágrimas. Lívia respirou fundo. Ricardo, durante anos, vivia acreditando que era invisível, que meu valor estava apenas no que eu fazia, nunca em quem eu era. Até você começar a me ver, realmente ver. Você me mostrou que sou forte, que sou capaz, que mereço amor. E por isso, prometo caminhar ao seu lado, na alegria, na dificuldade, na distância e na proximidade. Prometo ser sua parceira, sua confidente, sua maior incentivadora. Quando trocaram as alianças, não houve olhos secos na capela. A festa foi na mesma pousada onde tudo começou. Comida simples, mas deliciosa, música ao vivo, risadas e abraços. Durante o jantar, Bruna se levantou para fazer um brinde. Eu conheci Lívia há anos e sempre soube que ela era especial. Mas ver a transformação dela nos últimos meses, ver como o amor do Ricardo a fez florescer, não porque ele a completou, mas porque ele a encorajou a se descobrir. Isso é lindo. Vocês dois merecem toda a felicidade do mundo. Ela ergueu a taça. Aos noivos! Todos repetiram em coro. Depois, Bruna fez algo inesperado. Tirou um envelope do bolso. Na verdade, eu recebi algo endereçado a Lívia. É anônimo, mas acho que ela vai querer ler. Lívia pegou o envelope curiosa. Abriu e encontrou um bilhete. A caligrafia era familiar, inconfundível. Querida Lívia, começava. No dia em que a vi pela primeira vez, você estava organizando papéis na sua mesa, concentrada, dedicada, alheia ao mundo ao redor. E algo em mim soube. Não sei explicar como, mas soube que você mudaria minha vida, que você me ensinaria a amar de novo, que você seria minha luz. Obrigado por existir, obrigado por me escolher, e obrigado por me ensinar que os grandes amores começam com pequenos gestos, como um bilhete deixado sobre uma mesa. Com todo o meu amor, Ricardo. Lívia olhou para o marido, lágrimas escorrendo livremente. Quando você escreveu isso? No começo. Muito antes de sequer admitir para mim mesmo o que sentia. Guardei todos esses anos esperando o momento certo. Ela se levantou e o beijou, sob aplausos e assovios dos convidados. A noite terminou com dança, conversas e a promessa de que, não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. 2 semanas depois, Lívia embarcou para Londres. Dessa vez, não como estudante temporária, mas como gerente do novo escritório da Valença Enterprises. Ricardo a acompanhou, ajudou a instalar tudo, conheceu a equipe que trabalharia com ela. Antes de voltar para São Paulo, eles passaram um fim de semana explorando a cidade juntos. Visitaram museus, caminharam pelo Hyde Park, jantaram em restaurantes escondidos. Na última noite, no apartamento que agora Lívia chamaria de lar temporariamente, Ricardo a abraçou forte. Vou visitar todo mês. Prometo. Eu sei. E vamos conversar todos os dias. Sempre. O amor à distância não é fácil, mas se alguém pode fazer funcionar, somos nós. Eles riram e choraram, e quando ele partiu no dia seguinte, Lívia sentiu o coração apertar, mas também sentiu algo novo, confiança, na força do que construíram, na certeza de que voltariam a estar juntos. Os 2 anos seguintes foram desafiadores. Lívia trabalhou intensamente, estabelecendo o escritório, construindo equipes, fechando negócios. Ricardo visitava mensalmente, às vezes por apenas um fim de semana, outras vezes por uma semana inteira. Eles se comunicavam diariamente, compartilhando vitórias, frustrações, saudades. Houve momentos difíceis, discussões por videochamada, noites de solidão, dúvidas que assombravam nas madrugadas. Mas também houve momentos lindos, surpresas quando um aparecia inesperadamente, bilhetes deixados em malas antes das viagens, declarações sussurradas através de telas, e ao final dos 2 anos, quando o contrato de Lívia se aproximava do fim, ela tinha uma decisão a tomar novamente: ficar ou voltar. Dessa vez, a resposta foi fácil. Ela voltou para São Paulo, não porque o trabalho em Londres não fosse bom, não porque não tivesse crescido profissionalmente,
mas porque aprender algo fundamental. Casa não é um lugar, é uma pessoa. E sua casa tinha nome: Ricardo. Quando desembarcou no aeroporto de Guarulhos, ele estava lá, como sempre esteve. Mas dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas felicidade, era paz. Bem-vinda para sempre, ele disse ao abraçá-la. Estou em casa, ela respondeu. 5 anos depois, numa manhã ensolarada de sábado, Lívia acordou no apartamento que agora dividiam uma cobertura espaçosa com vista para o Ibirapuera. Ao lado dela, Ricardo ainda dormia, o rosto relaxado, uma das mãos entrelaçada na dela. Ela se levantou devagar e caminhou até a cozinha. Sobre a bancada, como todas as manhãs, havia um bilhete novo. Bom dia, meu amor. Hoje faz exatamente 7 anos que nos conhecemos. 7 anos desde que você admitiu, sem saber, que nunca tinha tido um relacionamento. 7 anos desde que minha vida mudou completamente. Obrigado por cada dia. Obrigado por cada desafio. Obrigado por escolher ficar. Te amo hoje e sempre. PS. Tem café fresco na cafeteira. Tomei a liberdade de fazer do jeito que você gosta. Lívia sorriu, segurando o bilhete contra o peito. Guardaria esse também, como guardou todos os outros ao longo dos anos. Tinha caixas inteiras cheias deles. Testemunhos de um amor construído em detalhes, em pequenos gestos, em palavras escritas à mão. Ricardo apareceu na cozinha minutos depois, os cabelos bagunçados, usando apenas uma camiseta e calça de pijama. Bom dia, senhora Valença. Bom dia, senhor Valença. Ele a puxou para um abraço. Pronta para nosso dia especial. Eles tinham planos. Um almoço com Bruna e sua família. Uma visita ao escritório, onde Lívia agora era vice-presidente de operações internacionais. E à noite, jantar na mesma pousada em Campos do Jordão, onde tudo começou. A vida não era perfeita. Ainda havia desafios, dias difíceis, decisões complicadas, mas enfrentavam tudo juntos. Bruna, que agora era diretora de marketing e mãe de gêmeos, ainda era a melhor amiga de Lívia. Renato continuava tirando fotos, mas agora como fotógrafo oficial da empresa. Helena se tornara uma mentora querida, visitando-os frequentemente. E Daniel, prestes a se aposentar, via Lívia como a filha que nunca teve. Naquela noite, em Campos do Jordão, sentados na varanda do quarto com vista para as montanhas, Ricardo segurou a mão de Lívia. Você tem arrependimentos? Ele perguntou. Nenhum. E você? Apenas um. Qual? Não ter começado a escrever bilhetes para você antes. Ela riu, apoiando a cabeça no ombro dele. Você tinha que esperar o momento certo. E o momento certo foi quando? Quando eu estava pronta para recebê-los. Quando estava pronta para ser vista. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas aparecerem no céu escurecido. Ricardo então tirou do bolso mais um bilhete. O último da noite. Lívia pegou sorrindo e leu. Meu amor, quando tudo começou, eu não sabia que uma frase dita sem pensar poderia mudar uma vida inteira. Não sabia que bilhetes poderiam construir pontes. Não sabia que o amor poderia ser tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Mas aprendi. Com você. E continuarei aprendendo todos os dias pelo resto da nossa história. Porque os grandes romances não nascem prontos. Eles são tecidos nos detalhes. Como um café lembrado, como um cuide-se rabiscado, como uma frase dita sem pensar que, por acaso, deu início a tudo. Lívia dobrou o bilhete cuidadosamente e o guardou. Depois virou-se para Ricardo e o beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão, de amor, de promessa de todos os amanhãs que ainda viriam. E naquela noite, sob as estrelas de Campos do Jordão, eles souberam. Tinham encontrado o que poucos encontram, um amor construído em paciência, em respeito, em pequenos gestos que, somados, formavam uma vida inteira, uma vida que começou com um bilhete e continuaria, para sempre, sendo escrita um detalhe de cada vez. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lívia e Ricardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e pequenos gestos que transformaram vidas, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários
Qual momento mais te marcou? Foi o primeiro bilhete? O beijo inesperado? A força de Lívia ao confrontar Caio? Ou talvez a decisão de perseguir seus sonhos, mesmo com medo? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, os desafios do amor verdadeiro e a coragem necessária para construir uma vida ao lado de quem amamos. Te esperamos no próximo episódio, onde uma nova história cheia de emoção e reviravoltas te aguarda.